Olá, sou Bruno Valdizem para o Medscape em português, na cobertura do American College of Cardiology 2018 em Orlando, com o Dr. Ibrahim Macharelli Pinto Bruno. e Dr. Faro Saraiva. Tudo bem? Prazer em vê-lo. Muitas coisas chegaram para nós nesse ano, para variar, muitas novidades e muitos estudos vão mudar a prática clínica. Ibrahim, o que mais te chamou a atenção? Eu vi umas coisas muito interessantes, por exemplo, de Fine Flare, que é a evolução de um estudo de um ano. Atrás foi apresentado no College de 2017, em que eles compararam o IFR, que é uma medida de pressão intracoronária, com o FFR, aquele FFR invasivo. Qual a vantagem? A vantagem é que o FFR é mais simples e mais barato. E ele não mostrou nenhuma inferioridade, ele mostrou equivalência no ano passado. O que eles mostraram esse ano? Que continua a equivalência e agora persiste um procedimento como mais barato. Então, isso para a prática do dia a dia pode ser relevante. Eu acho que esse é um estudo que chamou bastante atenção. O Odyssey foi outro que chamou bastante atenção também em relação a desfecho. Seguiu a mesma linha do Fourier, na verdade com uma outra droga, então provavelmente isso estabeleceu bem os inibidores da PCSK9, né? Eu entendo que sim, Bruno. E numa população de muito alto risco, que foi uma população pós-infarto do miocárdio. Ele, de fato, vai na mesma direção dos resultados do Fourier, que eram pacientes estáveis, eram pacientes crônicos, vamos assim dizer, mas ele reduziu em 15% desfechos maiores e houve uma redução da mortalidade global. Eu diria que o Odyssey, ele consolida, junto com o Fourier, a classe da utilização dos inibidores de PCSK9 em populações de alto risco e também reafirma o conceito do colesterol LDL em populações de alto risco, quanto mais baixo, melhor. E, bom... Bruno, e você? Você viu alguma coisa interessante, chamou a atenção? Eu vi. Teve um estudo nacional que me chamou a atenção, o CECI Trial, que é um estudo muito bem elaborado, que pegou uma população que a classe, na verdade, está crescendo, o grupo de cardio-oncologistas está se posicionando muito bem. Infelizmente, é uma população que estava carente dessa atenção especial. Ele comparou carvedilol de forma profilática em pacientes com câncer de mama que iriam sofrer uso de antraciclina. E o interessante é que nesse deu um resultado negativo em relação à disfunção sistólica, mas foi benéfico na prevenção de disfunção diastólica e na de redução da troponina no final de 3 meses do tratamento. E na sequência dele foi apresentado um outro comparando lisinopril e carvedilol para trastuzumab. E o interessante é que no grupo trastuzumab, quando estava associado à antraciclina, no final de 2 anos, teve benefício tanto do carvedilol quanto no lisinopril. Então, como esse estudo nacional fechou em 6 meses, ele vai continuar seguindo, provavelmente nesse momento de 6 meses, quando a gente analisa a curva do outro estudo, é quando as curvas começam a divergir. Então, eu ainda acredito que vai ter benefício na disfunção sistólica. É interessante que eu vi um estudo de Rochester que avaliou 900 pacientes com câncer de mama e linfoma e compara com 1.500 indivíduos normais. E numa mediana de 8 anos e meio, eles viram 3,65 mais casos de insuficiência cardíaca no grupo com doença do que no grupo sem doença. Então, esse tipo de estudo realmente vai ocupando um espaço importante que vai surgir na cardiologia. Estudo nacional, o que mais a gente teve com participação de peso do Brasil? Eu diria que o estudo TRIT foi um estudo que foi um marco também. Nós sabemos dos benefícios do ticagrelor em pacientes agudos, com síndrome isquêmica aguda, porém, ele ainda não havia sido testado em pacientes com infarto com supra que receberam tratamento fibrinolítico. O TRIT foi um estudo de iniciativa nacional do Dr. Otávio Berwanger e foi um estudo que ele tomou proporções mundiais, teve participação de vários países do mundo, mas ele mostrou a segurança do ticagrelor em pacientes com infarto com supradesnivelamento que foram submetidos a tratamento fibrinolítico. E o ticagrelor, quando comparado com o clopidogrel, ele se mostrou seguro nesta população. Eu diria que este é mais um passo no caminho da identificação de segurança em pacientes que tomam medicamentos anticoagulantes associados. Então, é mais uma informação relevante na literatura, o estabelecimento do ticagrelor como um fármaco seguro nesta condição. E hoje é interessante desse estudo que ele pegou trombólise, ele não foi intervenção coronária. Hoje todo o enfoque nosso é intervenção e drogas novas, então na verdade ele pegou uma técnica que ainda é muito utilizada no Brasil. Muito importante no Brasil, né? Sim, nós sabemos, e acho que você tocou num ponto fundamental.
A maioria dos serviços que recebem infarto com supra não tem hemodinâmica. Sim. E a transferência para hospitais com hemodinâmica muitas vezes ultrapassa limites aceitáveis, aonde você, na perda de tempo, você perde músculo e você acaba complicando o paciente. Então o TRIT, de certa forma, ele traz na agenda do dia a trombólise como uma estratégia farmacológica para a primeira abordagem no infarto com supra. Isso é muito interessante. E nos que não tinham acesso ao ticagrelor, o clopidogrel que foi comparado com ele, na verdade, não foi inferior nem superior, foi equivalente em relação tanto ao sangramento quanto à eficácia. Então, tem uma aplicabilidade prática importante. Em um país como o nosso é fundamental. As curvas de 30 dias que foram apresentadas, esse estudo também será seguido por até 1 ano e aí nós poderemos verificar se houve ou não eficácia do ticagrelor em relação ao clopidogrel. Já tem assunto para o college do ano que vem. Perfeitamente. Verdade. Outro que pelo menos chamou a atenção da gente, que teve muita propaganda e foi uma propaganda que, de certa forma, eu não sei nem como classificar, foi o estudo VEST. Explica um pouco para a gente essa coisa do VEST, o conceito é muito interessante. Você porta alguma coisa que é fácil de vestir, tinha muita expectativa, que ia mudar, como é que foi? Então, o VEST foi anunciado e o VEST foi apresentado junto com o Odyssey. Então, na verdade, os dois foram quase que o chamariz do Congresso, todo mundo passou e tinha, quando você passava pelos exibitores, tinha o stand da empresa que patrocinou, com todo bem alardeado. E quando a gente foi assistir o resultado nulo. O que era o trabalho? A pessoa, ao invés, naquela fase inicial, pós-infarto, nós sabemos que tem uma mortalidade aumentada. E, por conta de estudos prévios, não existiu o benefício de se implantar um desfibrilador num paciente com disfunção ventricular nos primeiros 40 dias pós-infarto. Qual que era a ideia? Você coloca um colete desfibrilador, ele é capaz de detectar a arritmia, o gel se desprende e você consegue receber o choque, no caso você tem uma arritmia grave, ou seja, você usa um desfibrilador que você consegue vestir e trocar de roupa. Então, a ideia é que nos primeiros 90 dias, que é a fase de maior remodelamento, talvez fosse benéfico. Você poderia não ter o prejuízo do implante, da cirurgia do desfibrilador, mas teria o benefício da proteção. E no final o resultado foi nulo, não teve benefício nenhum. Na verdade, o grupo que não colocou, teve 4 AVCs no grupo que não colocou, no grupo placebo, o que deu um resultado quase que limítrofe. Ou seja, se não tivesse esse grupo, é quase que eles iam conseguir o surreal, que era ser prejudicial colocar a veste. Então, eles fizeram uma propaganda enorme em cima do estudo, mas o estudo nulo. Hoje não tem benefício do uso do colete. Tem um apelo, né? Assim, você vestir uma coisa, não precisar invadir o paciente, poder levar sua vida relativamente normal. É uma pena, todo mundo lamentou que ele não tenha sido positivo. Mas essa é uma mensagem de prova de conceito, no sentido de que nós tínhamos que saber, nós tínhamos que ter essa resposta, essa pergunta respondida. Se você vale a pena numa população, de novo, de muito alto risco, o benefício de você ter um device externo para proteger contra a fibrilação. A resposta é não. Sim, como conceito ficou perfeito. Como conceito, sim. Pena que a prática não foi. Você comentou de um estudo mais interessante. Eu gosto de ver algumas coisas um pouco diferentes e eu fui ver um estudo que avaliou a presença de doença inflamatória, porque está muito em moda essa questão da inflamação e doença arterial coronária. E teve um estudo que avaliou doença inflamatória, em sistema de saúde americanos, mais de 311 mil pacientes, que foram acompanhados com idade de 18 a 65 anos, e eles viram que quando tem doença inflamatória intestinal, aumenta muito a incidência de infarto. Ou seja, parece que o pano de fundo inflamatório dessas doenças é ainda maior. E nessa mesma linha, queria comentar de um outro assunto que eu achei bastante interessante, feito em Michigan, que é um estado que tem uma variação de temperatura bastante grande nos Estados Unidos, e que eles notaram uma relação entre variação de temperatura e incidência de infarto. Se no mesmo dia aumentar em 5 graus, isso eu fico pensando numa cidade como São Paulo, que tem períodos que tem uma variação térmica imensa, se aumentar 5 graus, você aumenta a prevalência de infarto. E é pior, vejam vocês, nos dias quentes. As variações de temperatura nos dias quentes, existem dias que eles chegaram a ter variação de 20 graus, nesses dias as incidências de infarto foram maior ainda. Então, é interessante que o cardiologista tem que pensar um pouco fora daquela coisa convencional e procurar olhar inflamação, procurar olhar o clima, procurar olhar essas outras coisas que podem estar relacionadas a um evento adverso. Isso foge daquela imagem que a gente aprendeu em semiologia, né?
do rapaz obeso subindo a ladeira, com frio. Eles acham que hoje em dia, nos dias frios, as pessoas tendem a ficar mais dentro de casa, se expor menos, e quem já tem uma obstrução coronária vai fazer menos esforço também. Então, aquela imagem clássica dele subindo da pizzaria com a mão no peito, ou da cantina com a mão no peito, não aconteceria tanto no mundo de hoje. Perfeito. Mais algum que a gente precisa lembrar agora? Apesar de ser uma vasta discussão aqui, a gente podia ficar por dias discutindo as novidades aqui. Bom papo de fim de congresso. Eu diria que o CIVID Rio também marcou muito, porque mais uma vez você traz para dados de vida real aquilo que os estudos clínicos têm mostrado. E o mais interessante dessa história dos inibidores da SGLT2 é que essa história tem 3 anos, quando foram publicados os dados do EMPA-REG. Então, de um medicamento anti-hiperglicemiante para tratar diabetes, nós estamos discutindo aqui redução de morte cardiovascular, que aparentemente não é dependente de redução de glicose. Eu diria que isto é um grande avanço, particularmente numa doença que ainda é muito mal resolvida, a questão do risco e a morte cardiovascular. Em gente que ainda não é doente, né, Francisco? Em gente que ainda não é doente. Sim. Perfeito. Bom, obrigado, Ibrahim. Obrigado, Saraiva. Obrigado e até a próxima.